Podemos afirmar que para um gás ideal, ao final de toda transformação cíclica, no item A, o calor total trocado pelo gás é nulo, no item B, a variação de energia interna do gás é nula, no item C, o trabalho realizado pelo gás é nulo, no item D, a pressão interna do gás diminui e no item E, o volume do gás aumenta. Já que estamos falando de transformação cíclica, por que não desenhar um gráfico de pressão por volume e, é claro, representar uma transformação cíclica aqui qualquer. Uma que parte de uma pressão inicial, vai para uma pressão final 2, aqui um P1, um P2, e também tem uma variação de volume V1 e V2. Aqui eu vou escolher 4 pontos aleatórios para chamar de A, B, C e D. Você poderia colocar qualquer um que não fosse os que eu escolhi aqui. Eu vou colocar da seguinte forma, tá? Vou representar isso aqui como sendo o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, certinho? Desta forma, para a gente analisar cada um dos itens, a gente vai utilizar esse gráfico aqui em algum momento só para saber se essa coisa aqui está certa ou errada. Então vamos lá para o item A. Ele está falando aqui para a gente, ele está falando que o calor total trocado pelo gás é nulo. Para calcular a quantidade de calor, a gente tem a seguinte equação, tá? Este daqui é o calor, isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual ao trabalho mais a variação de energia interna deste gás. Desta forma, para a gente conseguir analisar se o calor total é nulo, a gente chega na seguinte conclusão. Olha só uma coisinha aqui. O trabalho realizado pelo gás numa transformação cíclica, ele é igualzinho ao valor desta área aqui formada por este quadradinho aqui. Então este daqui é o valor do trabalho. Desta forma, este valor é positivo. O que a gente precisa descobrir então é o valor da variação de energia interna. Variação de energia interna a gente calcula da seguinte forma, tá? Ela é dada por 3 meios de NR vezes a variação de temperatura. Sendo que tudo isso aqui, ó, nessa primeira parte aqui, o 3 meios de NR, isso aqui é tudo constante. O gás, se ele não estiver vazando ou não estiver sendo incluído gás dentro do seu recipiente, toda essa primeira parte é constante. O que muda aqui é o quê? É a variação de temperatura. Porém, presta atenção numa coisinha aqui. Se eu estou considerando uma transformação cíclica, vamos pegar aqui, por exemplo, neste ponto A. Neste ponto A aqui, eu sei que dá para passar o quê? Dá para passar uma isoterma. Ou seja, aqui, qualquer ponto que eu pegar em cima dessa curva aqui, vai ter temperatura constante. Portanto, se é uma transformação cíclica, eu saí do ponto A, fui para o ponto B, a temperatura mudou. Fui para o ponto C, a temperatura mudou outra vez. Fui para o ponto D, a temperatura mudou outra vez. Voltei para o ponto A. Esta variação de temperatura aqui é o que? Temperatura final é igual à temperatura inicial, independente de eu começar no ponto A, no ponto B, no ponto C. Se é uma transformação cíclica, significa que ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto no final. Desta forma, a variação de temperatura ela é o que? Ela é nula, o que implica para mim que, no caso aqui, se este valor é nulo, a quantidade de calor ela é igual ao trabalho. Portanto, a quantidade de calor trocada pelo gás não é nula. Desta forma, a alternativa A está errada. No item B ele está falando que a variação de energia interna do gás é nula. A gente acabou de mostrar que ela realmente é nula aqui nesta continha. Dessa forma, a única alternativa correta aqui, por enquanto, só pode ser a alternativa B. Marca a alternativa B. Se você não tiver muito tempo, é claro, já pula para a próxima questão. Mas é bom sempre analisar os outros itens para ver se tem alguma besteirinha ali que de repente eles colocaram duas alternativas corretas. Então vamos lá. Item C. O trabalho realizado pelo gás é nulo. A gente já chegou na conclusão que o trabalho é o que? Ele é igual à quantidade de calor, ou a quantidade de calor é igual ao trabalho. Portanto, item C também já joga fora, ele não serve pra gente. No item D ele fala o que? A pressão interna do gás diminui. Pegando de novo o ponto A, a pressão aqui é um valor de P1. Se eu fiz uma transformação cíclica, o que aconteceu quando ele voltou aqui para o ponto A? A pressão continua a mesma, ela não diminuiu e nem aumentou. Portanto, item D também joga fora. E no item E ele está falando que o volume interno do gás aumenta. Mesma história, ó. Ponto A, volume inicial 1, fez a transformação cíclica, voltou para o ponto A. Qual que é o valor do volume? O volume é o V1. Dessa forma, item E também joga fora. E como a gente tinha falado, a única alternativa correta desse exercício só pode ser o item B. É isso aí então. Fico por aqui. Bons estudos. Beijo nas crianças. Quem sabe até um próximo vídeo e tchau!